Existe um tipo de silêncio no espaço que não é vazio. É um silêncio matemático, feito de forças invisíveis, equilíbrios frágeis e trajetórias que só existem porque obedecem a equações implacáveis. E é exatamente para dentro desse silêncio que o 3i Atlas está se movendo agora. Não em direção a Júpiter, não ao Sol, mas a um limite quase abstrato do sistema solar. Um ponto onde a gravidade deixa de pertencer a um corpo e passa a outro. Um lugar que não pode ser visto, tocado ou fotografado, mas que decide destinos. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora envolve matemática orbital extrema, limites gravitacionais invisíveis e um objeto interestelar que está fazendo algo que simplesmente não deveria ser possível. Se você gosta de ciência que desafia expectativas, esse vídeo é para você. O que chamou a atenção dos astrônomos não foi apenas o fato de um objeto interestelar estar se aproximando de Júpiter, mas a maneira como isso está acontecendo, com uma precisão que simplesmente não deveria existir. O 3i Atlas entrou na esfera de Rio de Júpiter, uma região onde a gravidade do planeta começa a equilibrar e, em seguida, a superar a atração do Sol. Não existe nenhum marcador físico ali. Nenhuma nuvem, nenhum anel, nenhum brilho especial. Essa fronteira existe apenas nas equações que descrevem o movimento orbital. Ainda assim, é exatamente para esse limite invisível que o objeto está convergindo, e não de forma aproximada. O 3i Atlas está chegando a esse ponto com um erro estimado de uma parte em 26.000. Depois de viajar bilhões de quilômetros desde o espaço interestelar, depois de sofrer aquecimento solar, pressão de radiação e perturbações gravitacionais ao longo do caminho, ele está se alinhando a um ponto a cerca de 50 milhões de quilômetros de Júpiter, com uma incerteza de posição de apenas algumas dezenas de milhares de quilômetros. Em escala cósmica, isso é quase nada. Para entender o quão absurdo isso é, imagine lançar uma agulha da costa oeste dos Estados Unidos e fazê-la cair exatamente na borda de uma moeda em Nova York. Não no centro, na borda. Nenhum objeto natural observado até hoje apresentou esse nível de precisão ao se aproximar de um limite planetário tão delicado. E isso não é fruto de um único cálculo ou de um único telescópio. Mais de 200 observatórios espalhados por todos os continentes acompanharam o 3i Atlas de forma independente. Todos os modelos orbitais convergem para a mesma conclusão. A trajetória não está se degradando com o tempo, ela está se refinando. Quando o 3i Atlas foi detectado pela primeira vez, entrando no sistema solar a partir do espaço interestelar, tudo parecia normal para um visitante desse tipo. A velocidade, a direção e a órbita hiperbólica eram compatíveis com um objeto que não se formou ao redor do nosso Sol. Era raro, sim, mas não inexplicável. Foi classificado como mais um intruso cósmico, diferente apenas pela origem. Então ele alcançou o periélio, o ponto de maior proximidade com o Sol, e algo mudou. Após esse momento, os astrônomos detectaram uma aceleração não gravitacional. Pequena, mas mensurável. Isoladamente, isso não seria chocante. Muitos objetos naturais sofrem acelerações desse tipo quando o aquecimento solar faz com que materiais voláteis escapem da superfície, criando jatos de gás que funcionam como propulsores fracos. O problema é que esses jatos costumam ser caóticos. Surgem de fraturas irregulares, disparam em direções variadas, mudam de intensidade e competem entre si. O resultado quase sempre é um movimento errático, com oscilações imprevisíveis. O 3i Atlas não fez isso. A aceleração foi fraca, mas extremamente direcional. O empurrão desviou o objeto da trajetória puramente gravitacional na quantidade exata e, mais importante, na direção correta para guiá-lo em direção ao limite da esfera de Rio de Júpiter.
Não foi um ajuste grosseiro. Não foi uma correção aproximada. Foi quase perfeito. Com cada nova observação, em vez de aumentar, a incerteza diminuía. O objeto não estava se afastando da previsão, estava se fixando nela. Se a aceleração tivesse sido um pouco mais forte, ele teria passado longe demais. Se tivesse sido um pouco mais fraca, teria perdido completamente o alinhamento. O momento do ajuste também é revelador. Ele ocorreu logo após o periélio, quando uma correção mínima produz o maior efeito orbital possível. Um empurrão antes ou depois não teria o mesmo resultado. Isso não prova nada por si só, mas força uma pergunta desconfortável. Até que ponto isso ainda pode ser explicado apenas por coincidência? Objetos interestelares costumam entrar no sistema solar com rotações imprevisíveis, superfícies irregulares e comportamento volátil desordenado. A luz solar os aquece de maneira desigual. O gás escapa de pontos aleatórios. As forças se acumulam de forma caótica. Mesmo com modelos avançados, os astrônomos esperam dispersões grandes nas trajetórias previstas. Margens de erro de milhões de quilômetros são comuns. O 3I Atlas quebrou esse padrão. Em vez de divergir, a trajetória se limpou. Em vez de se espalhar, se estreitou. Ele parece estar seguindo uma linha estável em direção a uma região matematicamente frágil do espaço que corpos naturais raramente atingem. A esfera de Hill não é um destino no sentido tradicional. É uma zona de transição. Fora dela, o Sol domina. Dentro dela, Júpiter assume o controle gravitacional. Uma variação minúscula de velocidade ou direção nesse limite pode produzir futuros completamente diferentes. Captura temporária, efeito estilingue, ejeção violenta ou escape definitivo. Objetos naturais quase nunca passam perto desse limite porque não existe um mecanismo físico simples que os direcione até lá. Eles ou caem mais fundo no poço gravitacional de um planeta ou passam longe demais. O limite é estreito, instável e dinâmico. Engenheiros humanos conhecem bem isso. Quando sondas espaciais usam Júpiter para assistência gravitacional, as trajetórias são calculadas com precisão extrema. Errar o limite da esfera de Hill por poucos milhares de quilômetros pode comprometer uma missão inteira. Ver um objeto interestelar se aproximar dessa região com precisão comparável é, no mínimo, perturbador. O ajuste realizado pelo 3I Atlas após o periélio lembra uma correção de rumo de fase final, daquelas usadas na navegação espacial para refinar trajetórias com o menor gasto possível de energia. Um empurrão suave, seguido por estabilidade. Não há sinais de empuxos concorrentes. Não há evidência de forças se anulando. Isso levou os pesquisadores a discutir 4 explicações principais. A primeira é erro observacional. Objetos rápidos são difíceis de rastrear, especialmente quando estão distantes. Dados iniciais podem enganar. Mas essa hipótese se enfraquece a cada atualização. Mais observações continuam confirmando a mesma rota e os erros continuam diminuindo. A segunda explicação é a desgasificação natural altamente organizada. Em teoria, jatos alinhados ao longo de fraturas específicas poderiam gerar um empurrão sustentado. Mas, para manter a trajetória observada, esses jatos precisariam operar com intensidade e direção quase constantes por um período prolongado. Pequenas variações já teriam desviado o objeto drasticamente. A quantidade de coincidências necessárias torna essa hipótese possível, mas cada vez mais forçada. A terceira explicação é o acaso puro. Em bilhões de anos, algum objeto interestelar poderia passar perto da esfera de Hill de Júpiter por pura sorte. Mas a raridade da geometria, combinada com a correção limpa que a precedeu, faz dessa resposta algo intelectualmente insatisfatório. A quarta explicação envolve movimento organizado ou semi-controlado. Isso não exige um artefato artificial.
pode envolver estrutura interna incomum, composição exótica ou processos físicos ainda mal compreendidos. Mas implica que alguns objetos interestelares interagem com luz e gravidade de maneira muito mais ordenada do que supunhamos. À medida que o 3I Atlas se aproxima do domínio gravitacional de Júpiter, 3 cenários principais são considerados. O primeiro é a fragmentação. A competição entre a gravidade do planeta e a do Sol gera tensões de maré. Muitos corpos se rompem sob essas condições. Se isso acontecer, os fragmentos podem revelar camadas internas, cavidades ou estruturas nunca observadas, oferecendo pistas diretas sobre como objetos interestelares se formam e sobrevivem. O segundo cenário é a liberação coordenada de material. Se partículas ou fragmentos forem ejetados de forma organizada perto de um limite gravitacional, isso desafiará os modelos atuais de comportamento natural. O terceiro cenário é um desvio direcional mensurável. Mesmo uma alteração leve ao cruzar a esfera de Hill indicaria uma sensibilidade extraordinária às condições gravitacionais locais. Enquanto isso, o volume de dados só cresce. Observações arquivadas sugerem que uma atividade fraca pode ter ocorrido meses antes do que se pensava, quando o objeto ainda estava além da órbita de Júpiter. Variações sutis de brilho foram detectadas, difíceis de interpretar, mas consistentes com processos ativos. À medida que o encontro se aproximava, telescópios do mundo inteiro concentraram atenção no 3I Atlas. Sondas já operando no sistema joviano se tornaram observadoras indiretas, fornecendo ângulos raros. Espectrômetros buscaram sinais de aceleração não gravitacional. Imagens mapearam a estrutura do material moldado pelo vento solar. O que mais surpreendeu foi o nível de atividade. O 3I Atlas não se comportava como um corpo exaurido. Exibia uma coma complexa, emissão de poeira e comportamento volátil em regiões onde muitos objetos do sistema solar já estariam silenciosos. Isso forçou uma revisão da ideia de que visitantes interestelares seriam fósseis inertes. Os dados apontaram para materiais preservados, estratificação interna e diversidade química inesperada. Os espectros revelaram compostos orgânicos ricos em carbono, moldados por longas exposições à radiação cósmica, sugerindo ambientes de formação muito diferentes dos nossos. Quando o 3I Atlas passou por Júpiter, não foi capturado, não se despedaçou de forma catastrófica e não alterou a órbita do planeta, mas deixou um conjunto de dados extraordinariamente rico. Pequenas mudanças em sua trajetória permitiram estimativas mais precisas de massa e densidade. Tudo indica um núcleo compacto, talvez um agregado fracamente ligado, em vez de um monólito sólido. As observações polarimétricas sugeriram grãos de poeira maiores do que o esperado. A química indicou uma história que pode ter começado em outro sistema estelar, talvez sob influência de explosões estelares próximas. O 3I Atlas deixou de ser apenas um visitante estranho. Tornou-se uma amostra física de outro sistema estelar, um fragmento de história cósmica carregado até nós pelo acaso ou por algo mais organizado do que estamos prontos para admitir. Em 2026, ele seguirá seu caminho para fora do sistema solar. Não ficará. Levará consigo respostas parciais e perguntas profundas, mas já fez o suficiente para mudar nossas expectativas. O espaço entre as estrelas não é vazio, nem simples, nem silencioso. E às vezes algo que vem de fora parece saber exatamente onde está passando. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga nos comentários. Isso foi apenas uma coincidência extrema? Ou estamos subestimando o grau de organização que pode existir nos objetos interestelares? Eu quero saber a sua opinião.